O ministério de Cristo tem em nós a sua extensão. O ministério de Cristo representa em nós a sua perfeição. Então Cristo conta com cada cristão, conta com cada alma que reconheceu a sua natureza pecaminosa e encontrou em Cristo a libertação. Então a mensagem nossa é para os cristãos, para aqueles que reconhecem Cristo como o Senhor e bastante Salvador de sua vida. Texto bíblico que vamos nos valer, uma passagem curta, mas muito significativa. Durante anos, essa passagem foi mal entendida. Claro, a palavra de Deus é profunda demais. Não temos toda a sapiência necessária para descorrê-la, descortiná-la. É muito difícil para nós, essa é a verdade. É preciso muito temor e tremor diante da palavra de Deus. E esse texto é um texto, ainda que curto, mas que contém uma informação muito importante para aqueles que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. E vamos então falar sobre ele, andando devagar, com cuidado, mas tenho certeza que ele falou comigo, tem falado comigo ao longo da minha vida, e acredito que ele pode falar convosco hoje à noite. Amém? Então, senta direito na cadeira aí, senta na cadeira assim, direitinho, bonitinho, diga assim, diga para a pessoa que está do seu lado, aperte o cinto. Aperte o cinto. Vai haver turbulência. Vai haver turbulência. Vai haver turbulência. No bom sentido. As coisas de Deus sempre contribuem para a nossa salvação, para o nosso crescimento espiritual. Mateus, capítulo 16, versículo 18. O texto bíblico nos diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche teus olhos. Fale com Deus. Diga que você quer sair diferente nessa noite. Diga para Ele que você está sozinho na presença dEle. Diga para Ele que os teus ouvidos estão abertos àquilo que Ele tem para dizer para você. Diga para Deus nesse momento que você não tem como correr da presença dEle. Diga para Ele que você está ajoelhado diante do seu senhorio e que você é servo. Ó Espírito Santo de Deus, quanta eternidade, quanta eternidade. Tua presença nos enche, é um impacto na nossa alma, Senhor. Porque apesar de ser uma reunião física, nós não temos como negar a Tua boa presença no nosso meio, Senhor. E o Senhor, quando está no meio do Teu povo, o Senhor não somente fala, mas o Senhor toca também. E o Senhor conhece as nossas digitais. O Senhor conhece, Senhor, as meninas dos nossos olhos. O Senhor conhece a quantidade de cabelo que temos na nossa cabeça. Portanto, o Senhor tem uma mensagem para João. O Senhor tem uma mensagem para Maria nessa noite, Senhor. O Senhor tem uma mensagem para a liderança, para a igreja. O Senhor quer falar algo em particular para cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo traduza em coisas boas, edificantes, tudo aquilo que vamos falar. Que Teu Espírito Santo possa lapidar toda palavra mal colocada,
toda pedra mal tirada, que o teu Espírito possa poli-la, transformá-la e colocar uma joia dentro de cada coração aqui presente, Senhor. Esta é a nossa oração. Isso nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Está aí uma proposição importante para que a igreja tome consciência de sua missão. Na ausência da luz, as trevas imperam ou prevalecem. Na ausência da luz, as trevas imperam. Na ausência da luz, as pessoas não têm como andar. Na ausência da luz, não se encontra saída. Na ausência da luz, as pessoas estão como bêbadas. Na ausência da luz, há um temor no coração. E aonde não há luz, as trevas imperam. Sem a presença de Deus num ambiente de trabalho, familiar, escolar, mesmo religioso, sem a presença da luz de Deus, dos seus condomínios, as trevas imperam. E aonde há trevas, há guerras, há rumores, há pelejas, há pragas, há maledicências, há guerras, há mortes, há violências. Onde há trevas, a morte é senhora absoluta. O que é igreja? Igreja não é esse regimento que nós formulamos para ser uma instituição legal. Igreja não tem um RG, né? Um registro geral. Igreja não tem o CNPJ. Então, o que é a Igreja de Jesus Cristo? Também ela não é uma denominação. A Igreja de Jesus, ela não tem um nome. Também ela não é pentecostal, não pentecostal. A Igreja de Jesus não é quente e não é fria. A Igreja de Jesus é um organismo vivo e atuante no planeta Terra. A Igreja de Jesus é o corpo de Jesus se relacionando com os mortais aqui na Terra. A igreja, ela é o edifício de Deus. A igreja é a lavoura de Deus. Amém? Isso é igreja. Igreja é você. Igreja somos nós. Cada cristão é uma igreja, ou seja, ele é um canal por onde Deus está agindo, por onde Deus está falando e por onde Deus está salvando. Isto é igreja. Bata no peito comigo assim: eu sou igreja. Que bênção, que maravilha, que bonito, né? Eu sou igreja. Por que a igreja foi enviada ao mundo? Por que ela foi colocada no mundo? Qual a razão da igreja estar no mundo? Há uma razão para isso. E talvez poderíamos colocar mais uma pergunta: por que ela não foi tirada ainda da terra? Ora, a igreja foi colocada no mundo, enviada ao mundo, para levar uma mensagem de amor, e um amor tão sublime, um amor tão inexplicável, que é o grande, maravilhoso amor de Deus. Aonde há uma alma nesse mundo vivendo, ela precisa saber que Deus a ama, e que o amor de Deus foi tão expressivo, que Ele deu o seu único filho para morrer a favor de cada criatura da terra. Então a igreja está no mundo, ela foi enviada ao mundo com essa mensagem de paz, com essa mensagem de equilíbrio, com essa mensagem de sensatez, com essa mensagem filosófica, porque Deus é amor, amém? Deus é amor. Essa mensagem que encontra famílias, essa mensagem que recupera casamentos, essa mensagem que dá vida àquele que pensa só na morte, essa mensagem que abre prisões, grilhões, algemas e cadeados, porque diante do amor nada prevalece. Então a igreja, ela é portadora dessa mensagem. A única coisa que o mundo realmente precisa é do amor de Deus. Nós oramos pelas nossas autoridades,
Inclusive é bíblico, Paulo pede que ore para as nossas autoridades, para que a terra possa viver em paz. A guerra nunca é produtiva, a guerra nunca é boa. Mas isso numa visão sociológica. A terra muitas vezes, ela não é boa, diz o sociólogo, porque há diferença na economia. A terra, a alegria do homem muitas vezes não é bom, porque a distribuição de renda é mal feita. Dizem os sociólogos que esse ajuntamento de pessoas cria e causa violência no meio das grandes populações. Mas do ponto de vista teológico, a razão para tanta violência, a razão para tantas separações conjugais, a razão para tantas mortes, suicídios e assassinatos que esse mundo está vivendo e testemunhando a cada dia, é o fato que eles não têm o grande amor de Deus no coração. Amém? Esse amor que é Cristo Jesus, essa pérola preciosa que Deus nos deu, que muda a vida das pessoas. Você se lembra quando você se converteu? É inexplicável. Nicodemos, um sábio judeu, perguntou para Jesus como isso se passa, e Jesus disse, mas isso não tem explicação. Aquele que não nascer da água e do Espírito não tem como entrar no reino de Deus. Mas um fator é certo, necessário é nascer de novo. Então, esse milagre do novo nascimento, que muda a nossa cabeça, que muda o sentido da nossa vida, que faz ver possibilidades, que enxerga saídas, que visualiza a salvação, só é possível mediante um encontro com Cristo Jesus. E a igreja é o veículo, é o instrumento de Deus para dar aos mortais desesperados, sem esperança, a possibilidade de enxergar uma saída melhor para a vida deles. Então, qual o maior pecado que a igreja pode cometer? A palavra está com vocês. Qual o maior pecado que a igreja pode cometer nessa terra? Como? Negar a presença do Espírito Santo é um pecado, mas eu não diria que ainda é o maior pecado. A falta de amor, realmente a falta de amor causa uma guerra, mas talvez não seja o maior pecado da igreja. Alguém disse lá atrás. Se calar, esse é o maior pecado da igreja. Uma igreja que não tem expressão verbal, uma igreja que não tem conteúdo de Deus em sua expressividade, uma igreja que não tem testemunho na terra, uma igreja que não fala através de sua vida, ela está cometendo o maior dos pecados, porque ela está estancando a única coisa que pode salvar o homem desesperado, a mulher desesperada, que é a salvação em Cristo Jesus. Este é o maior pecado que uma igreja pode cometer. E quando eu falo igreja, quero fazê-los lembrar que eu estou falando de mim, estou falando de você, eu não estou falando da instituição. Este é o maior pecado. E algumas vezes, vamos abrir um parênteses na nossa mensagem agora. Algumas vezes as coisas não dão certo na nossa vida, nós não sabemos porquê, né? Não é? Eu estou orando, eu estou jejuando, falamos sobre isso pela manhã, né? Eu estou indo na igreja, eu estou comprando CD do Mon Anderson, eu estou salvando todas as mensagens do pastor Eduardo, mas as coisas estão dando errado, e vai dar errado mesmo. Porque um crente que se cala, ele não tem parte com o reino de Deus. Um crente que se cala, ele não tem parte com o reino de Deus. Ele estanca, ele detém, ele para nele
o único antídoto capaz de desfazer o pecado na vida das pessoas, o mal na vida das pessoas, que é Cristo Jesus. Então, o maior pecado do cristão é ter a oportunidade de lançar a semente do Evangelho, de levar o Evangelho de Cristo, e ele detém isso, ele se esquiva dessa responsabilidade e ele se cala diante de uma necessidade que está diante dele. Leiam aí comigo, juntos. Crentes, vamos andar devagar aqui, né? Que é um assunto onde os anjos passam na ponta dos dedos, né? Como passaremos correndo aqui? Pode ser o maior pacto satânico, diabólico, infernal, maligno de toda a história, que é o crente viver só para o templo, amar o templo, ao ponto de esquecer de quem ele é. O crente fechado na sua visão templocêntrica e esquecer que ele precisa levar o Evangelho de Jesus Cristo. Quantas pessoas vivendo na igreja? Eu fico pensando que algumas vezes, se a gente não fecha as portas da igreja, tem pessoas que querem trazer a cama para a igreja. Estou certo ou estou errado? Querido, isso é um grande pecado. Como é que uma pessoa ouve uma mensagem domingo à noite na igreja, pastor Eduardo pregando a mensagem na unção de Deus, lançando profecia sobre a igreja, e você lá no banco recebe tudo isso, o irmão Anderson e sua equipe louvando ao Senhor, Deus operando maravilhas. Então lá fora os anjos dizem assim: eles vão sair do templo, prepara anjos, que eles vão ser usados por Deus, e o regimento do céu celestial se prepara em toda a cidade de Sorocaba. Deus coloca anjo nos pontos de ônibus, Deus coloca anjos nas esquinas das grandes avenidas, dizendo: se prepare, que os homens inflamados vão passar. E eles ficam assim, se preparam, e os outros anjos subalternos dizem assim: e aí, vamos continuar aqui ou vamos voltar para o céu? Onde fica toda a nossa espiritualidade? Cadê a nossa espiritualidade depois de ouvir uma mensagem impactante? Onde está a nossa espiritualidade? Depois de Deus falar, de Deus chamar a nossa atenção no hino, nas orações, na pregação, na comunhão do corpo de Cristo, por que nós não estamos exalando a presença de Deus, transpirando Deus lá no mundo? A igreja brasileira, com todo respeito, está repleta. O povo brasileiro está muito receptível à mensagem do Evangelho. Nós vivemos no planeta hoje, principalmente na América Latina, um renovar de Deus muito grande, salvo alguns lugares da Europa. Mas aqui na América Latina, e principalmente na América do Sul, o Senhor tem transformado vidas. As pessoas estão vindo na igreja de graça. De graça. E todo esse povo está se acotovelando domingo na igreja. As igrejas estão lotadas, abarrotadas de gente domingo. E como esse país continua com a violência alta? Porque há uma corrupção alta no meio da sociedade. Por que o número de divórcios está aumentando? Por quê? Tente responder essas perguntas. Se temos uma igreja grande, expressiva, reconhecida no cenário nacional, e nós não estamos barrando, não está desacelerando o mal nesse país,
há algo de errado na nossa espiritualidade. Nós estamos nos tornando idólatras de templo. Nós amamos o templo. Olha que absurdo. Nós amamos o templo e aborrecemos as almas. Nós queremos chorar na presença de Deus, mas não queremos atender uma alma que chora. Nós queremos que os nossos pecados sejam perdoados, mas não estamos importando com aqueles que estão morrendo sem paz, sem Deus, sem salvação. Crentes templocêntricos podem estar fazendo o maior pacto satânico de toda a história do cristianismo. Eu gosto muito de templo, depois nós vamos falar sobre ele, viu? Mas templo não deve ser confortável. Debaixo ou embaixo de cada banco, nós deveríamos ter uma taxinha para espetar os crentes. Templo tem que ser funcional. Sim, funcional. Tudo que está no templo visa a melhor visualização, o melhor ouvir, o melhor atender. É isso que nós queremos no templo, mas não queremos conforto. Conforto você tem em casa. Nós queremos os crentes preparados, ouvindo a palavra de Deus, e quando saírem daqui, são homens inflamados com a presença do Senhor, pregando o Evangelho. Amém? Quem sabe no próximo curso ainda vamos colocar taxinha nos bancos. O que é, na prática, um crente templocêntrico? É o crente apaixonado por culto, mas sem compromisso com a evangelização do mundo. Ele ama culto, ele não perde culto, mas não sabe o que está acontecendo no mundo. E seria mundo até uma forma mais aberta de se falar. Ele não sabe o que está se passando na cidade de Sorocaba. Quantos prostíbulos se abriram na cidade de Sorocaba nos últimos meses? Você sabe? Quantos casamentos se desfizeram em Sorocaba nos últimos meses? Você sabe? O que é um crente templocêntrico? É o crente gordo de culto, claro, mensagem, louvor, ele só vai estufando, ó. Ele só vai estufando, só crescendo, mas que não gera outra ovelha. O que acontece com ovelha que não gera ovelha? O que acontece com ovelha que não gera ovelha? Opa! Aqui tem uma alma que se salvou. Eis aqui um profeta. Vou parafrasear o que ele disse, viu? Parafrasear, me ajude, me perdoe. Ovelha que não gera ovelha, acaba na panela. É preciso produzir ovelha. Eu conversava hoje com o pastor Eduardo que a nossa maior alegria não é esse envolvimento com a obra, é pregar e falar de Deus, não. A nossa maior alegria é ver um casamento reatado, é ver uma alma se convertendo, uma cura acontecendo, uma pessoa sendo liberta. Amém? É essa a nossa maior alegria, quando as pessoas estão trabalhando e Deus está salvando e essas pessoas estão se convertendo. Então ovelha precisa, deve gerar ovelha. Posso fazer uma pergunta para a sua alma? Aliás, duas perguntas para a sua alma. Quanto tempo de fé cristã você tem? Agora eu gostaria que você respondesse todo mundo junto. De novo, vou fazer a mesma pergunta. Eu não fiz a segunda pergunta ainda. Quanto tempo de fé cristã você tem? Você pode responder 1, 2, 3 e... Está fraco. Quanto tempo de fé cristã você tem? 1, 2, 3 e... Já falou, não foi? Quantas almas você trouxe ao aprisco do Senhor? Tem uma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada aí.
Crente templocêntrico é o crente exigente com a música. Se o irmão Anderson cantar aqui qualquer música. Se ele voltar ao cantor cristão. Até cantou um hoje, não foi? Foi uma benção, viu? Valeu, 10, viu? Muito bom. Esse rapaz tem futuro, viu? Quantos crentes exigentes com a pregação? Pastor Eduardo tem que transpirar como um cuscuz, senão não vale a mensagem. Culto que não tem lágrima, não tem grito, não tem aleluia, não é culto. Mas são displicentes com o seu próprio crescimento espiritual. Exige tanto dos levitas no púlpito, e ele mesmo não tem preocupação com a sua vida espiritual. Olha para mim aqui, a mesma preocupação que você deve ter com a sua vida espiritual, nós precisamos ter com a nossa vida espiritual. Sim ou não, pastor Eduardo? Todos nós somos iguais perante o Senhor. Nós não somos melhores do que você. Nós que estamos aqui no púlpito não somos melhores do que você. Todos nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Todos nós precisamos viver debaixo da graça de Deus. Amém? Então nós não somos iguais. Se eu preciso de consagração, você também precisa de consagração. Se eu preciso ser usado por Deus, você também precisa ser usado por Deus. Não há diferença. Não tem diferença. Pode tocar em nós. Pode atrapalhar o cabelo do pastor Eduardo. Mete a mão no cabelo dele, deixa ele tudo espetado. Este homem, ele é ungido no coração, no corpo não sai nada. Viu? Qualquer um aqui são carnais, humanos, vindo de mulheres, nascidos sobre a lei. Não é isso, pastor Eduardo? Todos nós precisamos da graça e da misericórdia do Senhor. Não somos diferentes, portanto, não seja displicente com a sua vida espiritual. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, disse o texto de Mateus 16, versículo 18. Bom, o que esse texto quer nos dizer? Eu tirei algumas lições. A primeira delas: o inimigo da igreja é o inferno. Amém? Nós só temos um inimigo. Qual é o nome dele? Inferno. Diabo. Demônio. Trevas, Lúcifer. Não tenha medo não, viu? Maior é o que está conosco do que o que está lá no mundo. Esse é o nome do teu inimigo. Qual é o nome do teu inimigo? Só as mulheres. Só os homens. Qual é o nome do teu inimigo? Inferno. Lúcifer. Segura lá. Qual é o nome do seu inimigo? Lúcifer. Satanás. Antiga serpente. Esse é o nosso inimigo. Diga-se passagem, mortal. Ele quer acabar conosco. Então quando Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Jesus estabeleceu um inimigo para a igreja, um inimigo espiritual, diz a palavra de Deus. Olha isso daqui, esse texto bíblico. Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra quem? Eis aí o vosso inimigo. Eis aí o meu inimigo. Jesus estabeleceu uma imagem muito clara para mim, quem é o meu inimigo. Quem é o meu inimigo? Aquele que fecha as portas. Aquele que tranca as portas, para as almas não saírem. Esse é nosso inimigo. Crentes que brigam um com o outro, não devem ser chamados de soldados de Cristo. Porque o ser humano não é o meu inimigo. As pessoas não representam ser o meu inimigo. O meu inimigo é espiritual. Ele se chama Lúcifer, Satanás, príncipe das trevas. O ser humano não é inimigo.
O ser humano é uma alma que precisa de Cristo Jesus. Se ela erra, deve ser orientada e deve ser perdoada para a glória de Deus, assim como Deus te perdoou, assim como Deus me perdoou. Então eu não tenho inimigo físico. Então, se você nessa noite não pode olhar lá para trás, porque tem alguém que você não pode olhar nos olhos, eu quero convidar você nessa noite a aceitar Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, e estabelecer um novo inimigo na sua vida. Um novo inimigo na sua vida, porque esse inimigo físico, humano, ele não é espiritual, ele não passa pelas paredes, e ele não conhece as suas atitudes, mas o inimigo espiritual sim. Esse você deve tomar cuidado, ficar perto de Deus para vencê-lo. Nossos desencontros como igreja está no fato que invertemos os valores. Esse pensamento não é meu, viu? Mas gostei muito dele, ó. Nossos desencontros, para não usar uma palavra pesada, né? Nosso quebra-pau, não é? Nosso cerca-lourenço, nossa caixa de fósforo, que acontece no nosso meio, está no fato que usamos as pessoas e amamos as coisas, quando deveria ser o contrário, usar as coisas e amar as pessoas. Tem crente que briga por cor de igreja. Você acredita um negócio desse? Eu não estou profetizando não, viu? Isso é fato real. Tem igrejas que se dividem porque o banco eles queriam de uma cor e o outro lado queria de outra cor. Olhe para mim, igreja, use as coisas, não quebre, não quebre, não destrua, porque isso tem uma condição econômica contida ali, há um valor financeiro contido ali, mas ame as pessoas. As coisas podem ser trocadas. O ar-condicionado queimou? Troca, não é? Microfone quebrou? Troca. A criança passou de derrubar um vaso desse? Troca, compra outro. Essa é a nossa visão. Nós usamos as coisas, então use o patrimônio da igreja. Amém? Use o patrimônio da igreja. Use mesmo, com vontade, porque tudo isso vai ficar por anticristo, para o anticristo e sua igreja. Agora, as pessoas devem ser amadas. E o amor atrai. O amor não me faz retroagir. O amor não me impede. O amor me lança em direção às pessoas. Talvez o fato que não estamos amando, segura lá, hein? Segura lá o pensamento. Talvez o fato que nós não estamos evangelizando muito, ganhando muitas almas para Cristo, porque estamos amando muitos templos, amando muitas denominações, a minha igreja, a minha denominação, o meu estatuto, a minha convenção, tudo isso é coisa, não é? E as almas são deixadas para trás. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Segundo a informação desse texto, a direção da igreja é para o inferno. É claro. Ele está dizendo, é para lá que a igreja tem que ir. A visão da igreja é em direção às portas do inferno. É o caminho, é para onde ela vai, é para o inferno. É lá que está o nosso inimigo. O nosso combate está em direção ao inferno. Se você sair do inferno, sabe que você se torna? Um ser socialmente correto. Você se torna uma entidade religiosa. Jesus está dizendo o seguinte, que eu preciso, como igreja, ir em direção ao inferno. Por quê? Porque atrás dos portões do inferno, quem mora atrás dos portões do inferno? A palavra está com a igreja. Quem é que mora atrás dos portões do inferno? Me ajude. Diabo? É diabo? Quem é que está morando atrás dos portões do inferno? Os não salvos. É lá, atrás dos portões, das grades do inimigo, estão as pessoas em guerra, sofrendo,
milhares e milhares de homens sofrendo por isso. Se a igreja deixar o sentido do inferno, ela perde a sua função na terra. Jesus sabia o que estava falando. Ela não deve ter uma função social ou somente social. Ela precisa ter uma visão escatológica, teológica, de que atrás dos portões do inferno há alma sofrendo. Por isso, se ela não for em direção do inferno, essas almas não têm como se salvar. A igreja vai aonde movimento nenhum quer chegar. Ela faz o trabalho sujo. Quem é que quer ir salvar uma alma na penitenciária? Fala para mim. Quem é que quer acompanhar um doente num estado terminal? Quem é que gosta de se meter em briga de marido e mulher? Quem é que gosta de acudir um homem viciado em drogas? Eu pergunto a vocês, se não for a igreja, não vai aparecer ninguém. É a igreja que foi chamada com essa função. A direção que a igreja toma aqui na terra como função é em direção ao inferno. Jesus disse em Marcos 16:15, ide por todo o mundo, desfaça todos os portões infernais que você encontrar pela frente. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações. Olha, em qualquer lugar desse planeta há portões da morte. Não há um paraíso celestial nessa terra. O fato de Cristo falar e usar a palavra mundo aí, e nos dois textos, ele está dizendo o seguinte, olha, não adianta você achar que existe um lugar bom aqui nessa terra. Não há um lugar bom aqui nessa terra. Só um lugar pode receber você, sua família e a sua alma, que é no coração de Cristo Jesus. Com Cristo Jesus e a luz de Deus sobre a sua vida, ele desfaz as trevas e transforma situações negativas, malignas, em coisas positivas. Amém? A igreja se desloca em direção ao caos, às necessidades da comunidade. Ela precisa olhar a comunidade, enxergar o caos e fazer a pergunta, como posso ser útil para Deus naquela situação? A igreja não se deixa levar por qualquer direção. O mapa e a bússola da igreja sempre indicam o caminho do inferno. Não esqueça disso, que se a igreja não pegar esse caminho, ninguém vai pegá-lo. Por quê? Eles não estão preparados para empurrarem as portas do inferno. Terceira mensagem de as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O trabalho da igreja é destruir fortalezas do inferno. O nosso dom, o nosso talento como corpo de Cristo reside no fato que foi dado de Deus para nós a capacidade de destruir fortalezas, demônios, prisões. A presença do cristão no caos faz com que a luz resplandeça e a libertação ocorra e aconteça na vida das pessoas. O Espírito do Senhor, diz o texto em Lucas, está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Toda e qualquer programação da igreja deve responder à pergunta: alguém vai se salvar? Isso que eu estou fazendo vai resultar em salvação de alma, porque se isso que eu estou fazendo não vai renovar a alma, não vai salvar a alma, não vai recuperar casamento, não vai renovar fé, nós estamos apenas num serviço social. Nós estamos apenas numa reunião de religiosos, simplesmente isso.
E diga-se passagem, ou reunião terrível, ficar sentado no banco, ouvindo um louco falar. Não é isso? Você sai da sua casa para sentar aqui. Aqui os bancos é confortáveis, não é? Não é isso? Mas eu tenho andado por aí, né? Eu começo o culto na perna direita. 15 minutos depois eu vou para a esquerda. E eu fico assim no culto, né? Dançando na presença de Deus. Então, esta reunião, se tirarmos o fator divino, se tirarmos a nossa missão, não sobra muita coisa para estarmos aqui. Esses dois textos, não vamos ler, eles falam quase a mesma coisa. Tanto Lucas como Isaías 61, de 1 a 3, nos traz uma informação. Primeira, os verbos contidos nesses dois textos, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para libertar, curar, pôr em liberdade os cativos. Quer dizer, todos esses verbos, eles estão voltados a pregar, curar, proclamar, libertar, consolar e pôr em liberdade. Olha, chama a atenção nossa, não chama? A ação do Espírito Santo sobre a vida de um cristão não está em levantar a mão para louvar o Senhor, porque Deus não vai deixar de ser Deus se eu louvá-lo mal. Eu posso deixar de ser cristão, não há dúvidas, mas Deus não deixa de ser Deus porque eu louvei Ele mal, sim ou não? Deus é Deus, Ele é soberano, portanto, o Espírito de Deus não vem sobre nós para cultuarmos ao Senhor. Não é essa a razão do Espírito estar sobre nós. Quando o Espírito desceu no cenáculo, a primeira coisa que o Espírito Santo fez na vida deles foi abrir as portas e Pedro pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Veja que interessante, ele não voltou para fazer culto, ele não voltou para agradecer ao Senhor. A primeira coisa que ele fez quando o Espírito de Deus desceu sobre ele foi pregar o Evangelho. Nesses textos me chamou a atenção esses verbos: pregar, curar, proclamar, libertar, consolar e pôr em liberdade. São verbos de ação e esforço, sim ou não? Não é verbo de contemplação. Não é coisa passiva, é coisa ativa. Quando o Espírito de Deus vem sobre a vida de uma pessoa, ele movimenta a pessoa. Ele faz a pessoa agir, andar, colocar as mãos, liberar, falar, interagir. São verbos de ação. Outra informação sobre esses verbos: são verbos de socorro e compaixão. A ação do Espírito Santo na vida da pessoa, na vida do cristão, faz ele ter um amor muito grande pelas almas. Esta é uma das razões do Espírito Santo vir sobre nós. São verbos de contato e toque: curar, libertar, consolar. Vê que interessante. São verbos de luta e de peleja, uma guerra espiritual. Onde está a igreja brasileira junto aos brasileiros? Por que que você me abraça, mas não abraça os brasileiros? Por que que você vem e toca no meu ombro, mas não toca no ombro dos brasileiros? Quer dizer, é uma igreja que não consegue interagir com o mundo que está lá fora. Uma igreja que não consegue se infiltrar no bom sentido, ou seja, de estar junto, de acompanhar as pessoas que estão no mundo. A igreja, através do Espírito Santo em nós, nos aproximamos das pessoas, tocamos nas pessoas, consolamos as pessoas, libertamos as pessoas, damos asas às pessoas para que elas possam viver na liberdade de Deus. Chama-nos a atenção os verbos presentes nesses dois textos, que não é nada de contemplação, tudo é de ação, de toque, de compaixão, de misericórdia, de ir em direção. Ou seja, o Espírito Santo não vai descer sobre a vida de ninguém que ficar sentado no templo. Precisa. Não haverá renovação espiritual se eu vou confinar o poder de Deus na minha vida.
Vou prender, vai ser privativo meu, vai ser privilégio meu e não vou compartilhá-lo com ninguém. A ação do Espírito de Deus na minha vida depende dessa minha prontidão em fazer a obra dele. A especialidade da igreja, segundo o que Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A especialidade da igreja, percorrer regiões do inferno. Atenção, nem todos foram chamados para cantar ou pregar dentro de templos, mas todos foram convocados para destruir portas do inferno. Igreja de Jesus Cristo, comandada pelo pastor Eduardo e sua equipe, olhe para mim, saiam pelos montes em nome de Jesus, ande pelos vales da sombra da morte, vá às grandes favelas, vá nos grandes edifícios. Igreja de Jesus, entre pelas ruas de Sorocaba, porque ali Deus quer a presença de sua igreja. Essa é a nossa especialidade, andar em lugares onde as pessoas precisam ouvir falar de Cristo Jesus. Atentemos, culto diz respeito à nossa devoção. Evangelização fala da nossa missão. O culto é o quê? A nossa devoção. Há duas asas na vida cristã, que é a devoção e a missão. Eu pergunto a vocês, um pássaro que só tem uma asa, ele consegue voar? Você sabe o que eu faço lá para a galinha não pular do galinheiro? Eu corto uma das asas. Desculpa, a asa não, né? As penas de uma asa. Aí eu observo o seguinte, quando ela quer pular o galinheiro, quer sair do galinheiro, ela fica andando em volta, né? Porque só uma asa tem pena, a outra não tem. Será que a igreja brasileira está com uma das penas cortada? Será que estamos nos especializando em culto e esquecendo da nossa missão? Uma igreja, um cristão não vai muito longe se ele apenas tem uma asa para bater. A vida cristã exige devoção. Deus é Senhor absoluto, merecedor de toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E todo cristão deve falar do grande e maravilhoso amor de Jesus Cristo. Nossa especialidade, alcançar os perdidos. A igreja precisa desse faro. É preciso cheirar pecado, aprender a cheirar o pecado, saber aonde tem pecado. Aquele executivo bonitinho que você vê no carro dele, ar-condicionado, tem pecado naquele coração. Aquele pobre que vive lá na favela, bebendo, tem pecado no coração dele. A igreja precisa ter esse faro. Ela precisa ir aonde tem pecado, porque ela tem o antídoto. Ela tem a mensagem libertadora. Esta é a nossa especialidade. Aprender a cheirar o mal. Descobrir o mal. Tem pecado aqui nessa família. Tem pecado aqui nesse negócio. Tem pecado aqui nessa reunião. A igreja precisa ter esse faro, espiritualmente falando, essa sensibilidade em detectar o mal. Não compre o pacote como lhe é apresentado. Hoje pela manhã nós falamos sobre isso. Os discípulos estavam orando por uma cura, quando na verdade o rapaz estava endemoniado. E é mais ou menos isso que acontece na igreja brasileira. Ela acredita nas pessoas. E o apóstolo Paulo disse que todos pecaram. Todos nasceram em pecado. Então a igreja de Cristo precisa ter esse, entre aspas, faro,
essa capacidade de detectar que aquele coração precisa de libertação, precisa de uma palavra sábia, precisa do amor de Deus naquela vida. Duas especialidades da igreja colocada por Cristo Jesus. A primeira, ele disse: vós sois o sal da terra. Quais são as duas propriedades, as três propriedades do sal? Me ajude aí. A primeira, preservar. A segunda, dar gosto. E a terceira, dar sede. Dar sede. A presença da igreja no mundo causa isso espiritualmente na vida das pessoas. Ela é incomodada com a presença da igreja. E ela não se deteriora, não se fragmenta mais por causa da presença da igreja. Jesus disse: vós sois o quê? A luz do mundo. Quais são as três propriedades da luz? A primeira, mais ampla, alumiar, clarear. A segunda, aquecer. E a terceira, sinalizar. Não é? Sinalizar. Então, quando Cristo estabeleceu sua igreja como sal da terra e luz do mundo, Ele está pedindo uma coisa: enfronha-te, igreja, no meio do mundo, não se confine dentro de templo. Sal, junto com sal, só presta para ser pisado pelos homens, igreja. Nossas brigas está exatamente isso, muito crente junto, acotovelando, empurrando um outro, brigando por banco, brigando por culto, e a missão é esquecida, é abandonada, mas a nossa missão nesse mundo é ser sal e luz para aqueles que precisam ouvir o Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Por que esse silêncio? Você pode até me pegar depois do culto, mas eu vou falar tudo aquilo que Deus mandou falar. Viu? Eu ando pela fé, eu não ando por convite. Eu ando pela fé. É assim que Deus tem me sustentado até aqui. E vocês também, amém? Hoje nós vimos aqui a fé desses soldados de Cristo Jesus que estiveram aqui, e eles enxergaram nós aqui pela fé. Então nós andamos pela fé. É preciso falar tudo aquilo que é preciso ser dito. A igreja é o que é quando o é para os de fora. Um certo pensador disse isso aí: a igreja é o que é como corpo de Cristo quando ela é para os de fora. Ela não é o que é para os de dentro. Ela só é igreja se ela for para os de fora. Porque os de fora têm que sentir sede de Deus por causa da igreja. Tem que ser aquecido por Deus por causa da igreja. Um crente que fica trancado dentro das quatro paredes dos templos, defendendo-se dos ataques do inferno, já está aprisionado. Quando Deus te cura aqui dentro, é para você levar a mensagem lá fora que Ele é o médico dos médicos. Quando Deus te liberta aqui dentro, salva a tua família aqui dentro, é para você dizer lá fora: há esperança para vós, a luz raiou, as boas novas chegou na cidade de Sorocaba, porque Ele fez na minha vida, com certeza vai fazer na vossa vida também. Quando negligenciamos a missão, o culto ao Senhor perde a razão. Por que nós estamos aqui nessa noite? Alguns estão aqui, para se renovar. O combate lá fora foi tão forte que ele precisa se renovar. Sim ou não? Outros, o combate foi tão forte lá fora que ele perdeu o mapa, a bússola. Então ele precisa encontrar isso aqui dentro. Então esta é a razão pela qual nós estamos no culto. Para encontrar aqui
as coisas necessárias para eu desenvolver a minha fé e a minha atividade cristã depois das 4 paredes desse templo. O trabalho no templo visa renovar, alimentar e treinar a igreja para libertar os cativos. Não esqueça disso. O trabalho no templo, toda essa equipe que trabalha no templo tem um objetivo. Primeiro, renovar, não é isso, pastor Eduardo? Renovar os soldados de Cristo, dar esperança ao coração do soldado de Cristo, alimentá-lo com a palavra, com louvor e treiná-lo para que ele possa voltar ao campo de batalha e realizar a obra de Deus. Missão infernal. O que é isso na prática? Apague uma das luzes, por favor. O que é na prática a missão infernal da igreja, então? Essa libertar cativos, o que é na prática? Tem condições de apagar uma luz ou não? Esse irmão Reinaldo é uma benção, viu? Isso tem uma coroa lá no céu que eu vou dizer, viu? Tá bom, irmão Reinaldo, tá bom. O que é isso na prática? Grandes cidades. Vivemos em torno de grandes cidades. Cada luz dessa que você está vendo, tem um grupo de pessoas, tem uma pessoa, tem um casal. Cada luz dessa que você está enxergando, pode ter alguém desesperado lá dentro. Há famílias desesperadas lá dentro, em cada luz dessa. Olha como são as grandes cidades. Montanhas de pedras. Olha as grandes cidades. Olha as veias das grandes cidades, o que é? Engarrafamentos, buzinaços, carreatas. Quantas pessoas estão vivendo nesse confinamento de cimento, com o coração apertado, procurando uma saída. E aonde está a igreja de Jesus Cristo? Confinada nos templos. Confinada nos templos. Olha aí o verde das cidades, e o que é? Pequenas manchas de verde. Essas pessoas não são normais, me desculpe. Elas não são normais. Quem vive a vida enxergando o concreto, não é normal. Não é normal. Uma vez viajando com meu filho para o Paraná, ele era criança, o Bruno. Eu parei à beira do caminho para ele fazer xixi. E apaguei a luz do carro. E enquanto ele se aliviava, ele disse assim para mim: pai, olha que coisa interessante, aqui onde nós estamos tem céu, lá em Campinas não tem. Uma criança descobriu que ele até naquele momento, ele devia ter seus 8, 9 anos de idade, 10 anos, ele descobriu que ele não tinha visto o céu ainda. Porque nas grandes cidades não tem como ver o céu, tem? Ver estrela, tem? Não tem condições. O que eles fazem para ajudar os urbanoides? Panoramas, pinturas, luzes, para as pessoas não se desesperarem tanto, né? Olha as etnias que vivem nas grandes cidades: europeus, asiáticos, latinos, árabes, muçulmanos, japoneses, portugueses. Olha quanta oportunidade que nós temos de levar o Evangelho de Cristo Jesus. O que tem nas grandes cidades? Favelas, aumentando assustadoramente. Poder econômico das pessoas estão caindo assustadoramente. Palafitas, não tem mais espaço para a favela. Estão vivendo em palafitas. Cadê o faro da igreja? Onde está o faro da igreja? Olha o que há nas grandes cidades, amontoados de poluição, de sujeira, contaminando nossos rios. Isso daqui não é plano, não é planejamento, não é administração de governo. Sabe o que chama isso aqui? Pecado.
Porque isso destrói a criatura humana. Destruindo a criatura humana, não tem como salvá-la. Ela se perde no tempo e no espaço, diante de Deus e dos homens. Sujeira mata e ceifa vidas tão cedo do nosso meio. Olha o que há nas grandes cidades: lixões, pessoas vivendo de lixo, brigando por lixo. Alguém aqui já foi em algum lixão? Eu tive a oportunidade de ir no lixão e quase que apanhei, porque entrei numa zona que não me era permitida. As pessoas estabelecem espaço dentro do lixão para trabalhar, e se alguém entra naquele espaço, há briga. Vivem do lixo. Eles compartilham não somente o lixo, mas compartilham a presença de animais, cachorros, aves, urubu, comendo da mesma comida, disputando a mesma alimentação. Crianças descalças, pisando em coisas insalubres, perigosas, seringas, restos mortais. Olha a nova profissão das grandes cidades. Sorocaba não é diferente. Catadores de latinha, catadores de papelão, catadores de plástico, de vidro. São dignos, viu? São dignos, é um trabalho digno isso, diga-se passagem. Essa é a nova profissão. As grandes cidades produzem esses lixos. Olha o clamor das grandes cidades. Correntes humanas estão sendo feitas em praças públicas. Mães que tiveram seus filhos desaparecidos. Mães que não sabem o paradeiro dos seus entes queridos. Filhos que foram assassinados em plena luz do dia. A cidade clama por misericórdia. Nessa corrente humana tem todas as religiões aí. Porque a dor é uma só. O sofrimento é um só. Crianças com idade de 8, 12 anos de idade, manuseando uma arma. Brigas nas grandes cidades, quadrilhas, confrontos de gangues nas grandes cidades. Olha o que há nas cidades, em todas as cidades, né? Vícios, dizimando, trazendo doença para a vida das pessoas. Corpo que poderia ser do Espírito Santo, estão indo para a terra comer mais cedo. Homens que poderiam ser uma bênção na mão de Deus, estão indo para o cemitério mais cedo. Olha o que tem nas grandes cidades, onde a igreja de Jesus está. Jovens morrendo a todo instante. Eu conversava com o pastor Eduardo. A nossa região não é diferente daqui. Os jovens são atropelados, assassinados, porque a violência, ela está em grande escala em todos os lugares das grandes cidades. Os governos não têm muitas propostas para essas áreas. À noite, o que tem nas grandes cidades? Baladas, discotecas, bares. Eles precisam, o urbanoide precisa se extravasar. Se o urbanoide não extravasar, ele morre feito louco. Ele precisa ir ao campo de futebol, precisa ir na boate, precisa beber, senão ele estoura, ele explode. A dor, a pressão é tão grande da vida que ele leva, que ele precisa disso. A bebida, dizimando a nossa mocidade. O jovem brasileiro está bebendo com a idade mais nova possível, precocemente. Olha essas fotos aqui, olha essa moça, olha o que as drogas têm capacidade de fazer. No primeiro slide à esquerda, acima, ela foi pega como usuária de drogas. O último slide à direita, abaixo, ok? À sua direita, abaixo, ela é chefe de quadrilha. Onde está a igreja de Deus? Dez anos depois, a moça da esquerda acima é a mesma moça da direita abaixo. A transfiguração é extraordinária. O que o pecado é capaz de fazer
na vida de uma pessoa. E essas pessoas são amadas de Deus. Nas cidades há tribos, pessoas que se vestem iguais, são boas pessoas, como qualquer outro ser mortal. Olha aí como ele se veste. Já pensou o pastor Paulo de Tarso com um cabelito desse aqui? Gente do céu, ia ficar a coisa mais linda do mundo. Só não podia pôr essas meias, né? A meia não. Olha aqui, há nas grandes cidades, os metaleiros, né? Se vestem dessa forma. Quem são esses? Os góticos, né? Uma tribo que está aumentando nas grandes cidades. São pessoas boas, honestas e trabalhadores, viu? A igreja precisa aprender a amá-los, ir em direção deles e levar a mensagem de Cristo Jesus. O que vocês acham desse? Já pensou para lavar o rosto de manhã? Essa tribo está aumentando muito, que são os pirceiros. Está aumentando assustadoramente em todas as cidades. Que tal esse? Daqui uns dias minha barba está branca assim também. E essa? O que vocês acham? Essa pessoa precisa ser amada pela igreja. O amor precisa nos levar em direção a essas pessoas, porque são tribos confinadas nas suas regiões, nas suas filosofias de vida. Elas não vêm até o templo, e o duro é que nós não vamos até elas. Isso que é o duro. Nos confinamos nos templos e esquecemos dessas tribos, que são pessoas que Deus ama. Olha o que essa moça fez aqui, à altura do pescoço. Parece que ela colocou uma aspiral por dentro do peito, né, da pele, acima aqui, ó, no encontro desses dois ossos, ó. Na Europa, isso está acontecendo demais, e também chega já para o Brasil, que são homens e mulheres que querem ter a aparência de felinos. Eles implantam dentes, bigodes. Fica bonitinho, não fica? Não. Precisam ser amados. Gente, são pessoas boas, mas têm uma filosofia de vida diferente. Muitas vezes há um vazio no coração tão grande, e precisa da mensagem do Evangelho. Olha os olhos dela. Ela quer ver como uma cobra, quer ter um olho de cobra, de serpente. Os tatuns aumentando, né, assustadoramente em todo o país. E é uma tribo interessante. Tive a oportunidade de conhecer pessoas que fazem tatuagem. São gente boa, educadas, equilibradas, mas que precisam de Cristo Jesus na vida deles, assim como qualquer outro mortal. A igreja não pode ter qualquer preconceito com esse povo. Olha aí uma tatuagem tribal. E esse velhinho, o outro que colocou chifre, implantou chifre na cabeça. Olha as costas desse. Olha o que tem nas grandes cidades e pequenas cidades. Os motociclistas, né? Motociclistas. É uma tribo interessante, que a igreja não pode abandoná-los. Não pode abandonar. Sabe o que eles fazem sábado de manhã, domingo de manhã? Saem de moto, passeando. A igreja precisa estar com eles, ao lado deles, com a mensagem de esperança, uma mensagem de salvação. Olha aí os cross da vida. Sabe o que eles gostam de fazer com esses jipes? Sujá-los de barro. É ou não é? Alguém já fez aqui cross? Levante a mão. Já fez? É bom ou não é? É 10. É 10. Eu estou precisando de um desses. Quem quiser dar. Fazer, claro. Gente, isso é bom demais. Vocês não sabem a sensação que tem você entrar numa poça de lama e o bichinho fica assim, ó. É lama para tudo quanto é lado. Mas é só isso, não é pecado.
Só que eles estão longe da igreja. Entendeu onde eu quero chegar? Eles estão longe da igreja. É uma tribo. Só entra lá quem tem jipe. Só vai lá quem tem moto. Então, compre sua moto, pelo amor de Deus, e vai evangelizá-los. Dá uma moto, um jipe, pastor Paulo de Tarso, gente, pelo amor de Deus. Coloca esse homem na pista. Outro dia eu vi aqui no Face de vocês uma moto aqui no púlpito. Isso é pecado, viu, pastor? Toma cuidado, hein? Olha só o que está acontecendo muito no país. As pessoas estão vivendo em torno de bichos. Há núcleos de cavalos, criadores de cavalo, que crescem assustadoramente. Pessoas boas, pais de família, anciãos, gente boa, mas a igreja não está presente nas festas deles, nas reuniões deles. Você precisa criar um animal e se envolver naquela área, junto com aquela tribo. Criadores de gato, de cachorro, coloquei outros aqui, de peixes, de aracnídeos, de felinos e de aves. São tribos, eles se reúnem em finais de semana para julgar seus animais. Avós se reúnem e a igreja não está presente. Nós estamos perdendo uma grande oportunidade. Eu diria para você, dê sentido à sua vida cristã. Diga assim: Deus me usa, Senhor. Que tem muita coisa para se fazer. Os cowboys, olha os cowboys aí, ó. Gente, essa tribo tem aumentado assustadoramente. O que eles gostam de fazer final de semana? Cavalgada. Alguém aqui tem cavalo? Levante a mão. Olha, gente, precisamos pedir para Deus levantar uns fazendeiros no nosso meio. É verdade. A igreja precisa comprar um bom cavalo. Não, vão dar 2 cavalos. Um para o irmão, outro para a irmã. Claro, não vai separar o casal, né? Vamos comprar uma cela escrita assim: só Jesus salva. Bem grande na cela assim, ó. Atrás vamos encher de folhetos e dizer para eles: siga o caminho de vocês. Amém? Porque é uma tribo que está crescendo, gente. As pessoas estão cansadas da cidade. Final de semana, eles fogem para os campos, para as cavalgadas. E quem gosta de churrasco, olha aí que método bom de evangelizar, né? Eles gostam de churrascada. Gosta de prosa, de cantigas. Aí o movimento gay, né? Homens e mulheres com atração do mesmo sexo. Mas são pessoas honestas. São pessoas educadas, vocês sabiam disso? E não podemos separá-los do amor de Cristo. Precisamos amá-los, ir em direção deles, não correr deles, não fugir deles, porque eles são iguais no coração. Coração é tudo igual, todos eles são iguais, ou seja, há um conteúdo lá dentro que precisa ser administrado por Cristo Jesus. Assim como um dia nós sentimos que Deus precisava ser Senhor sobre a nossa vida, eles também precisam. Ou seja, não podemos separá-los da nossa sociedade, nem chamá-los de doentes ou coisa parecida. Vamos chamá-los de almas, assim como nós. Assim como Cristo nos considerou uma alma que precisa encontrar o amor dele, todo ser humano precisa encontrar o seu amor em Cristo Jesus. Olha aí o que há nas grandes cidades: os grafiteiros. Alguns são pichadores, é diferente de grafiteiro, viu? Olha o que está aparecendo nas grandes cidades: seitas asiáticas, orientais no nosso meio, crescendo assustadoramente. O islamismo está avançando de uma forma extraordinária, principalmente na Europa. Olha, um desafio para a igreja brasileira: evangelizar a Europa. Seitas demoníacas, inclusive a polícia atrás, com morte de criança. Junto comigo: viva a plenitude de Deus. João, de novo: viva a plenitude de Deus. Só os homens ganhem almas. Só as mulheres poder acender a luz.